Escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse é o campo de experiência que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Joyce Ferreira, pedagoga e designer educacional aqui na AX Sistemas. Através da linguagem, seja oral, escrita, por meio de gestos, é que nos comunicamos com o mundo ao nosso redor e que começamos as nossas interações iniciais. Por exemplo, quando a mãe está grávida, ela conversa com o bebê, ela acaricia o bebê e são maneiras de conversar e de se comunicar com aquele bebê. E a primeira interação que ele tem, é através da comunicação da mãe, através de gestos e falas. É muito importante trabalhar isso com as crianças, ou seja, quando a criança ela busca interagir com o meio ou com os coleguinhas, com o professor, ela tem uma linguagem diferente. Às vezes vai ser uma linguagem corporal, por exemplo, quando ela quer colo, ela estica os bracinhos. Quando ela não gosta de uma coisa, ela começa a chorar. Tudo isso é linguagem. E o professor, ele precisa proporcionar situações em que a criança possa ampliar essa linguagem. Então, ele, através de cantigas, como nós falamos em vídeos anteriores, através de desenhos, através de gestos, o professor consegue desenvolver isso com a criança. E ele precisa entender também que a fala, a linguagem de maneira geral, ela pode ser traduzida através da escrita. Então a criança ela começa a fazer desenhos e associações. Ela começa a fazer traços e é muito interessante que a criança ela faz algumas associações, por exemplo, a formiga. Quando a criança ela ainda não tem a habilidade de escrever e você pede para ela, olha, escreve formiga, ela faz um desenho pequenininho, porque ela associa a formiga com algo pequeno. E quando fala, por exemplo, boi, ela faz um desenho, um traço muito grande, porque essas são as associações iniciais. E logo isso vai mudando quando a escrita vai sendo introduzida. A criança, então, ela passa aí do que a gente chama de garatuja, que tem vários momentos, tem uma que é consciente, tem uma que não é tão consciente, ou seja, ela tem uma noção de que através dos traços ela está escrevendo alguma coisa. Depois ela começa a desenhar uma letra que tem a ver com o nome dela. E assim ela vai associando a linguagem à escrita. E nós vamos falar um pouco das habilidades a serem desenvolvidas nas 3 etapas da educação infantil. Vamos começar aí pelos bebês, de 0 meses até 1 ano e 6 meses. Quais são as habilidades a serem trabalhadas nesse período? Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive. Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas. Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor, modo de segurar o portador e de virar as páginas. Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os a pedido do adulto leitor. Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, falas e outras formas de expressão. Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores, livros, revistas, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet, etc. Participar de situações de escuta de texto em diferentes gêneros textuais, poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios e etc. Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes da escrita. Bom, como sugestão de atividades, os professores, por exemplo, podem ler um livro que conta a história de um animal. E aí, na hora que chega, por exemplo, no gato, aí o professor pode falar:
olha, o gato respondeu. Como que o gato faz? Aí as crianças vão imitar o gato, ou seja, a maneira que o gato se comunica. E também, por exemplo, pode-se fazer brincadeiras com jogos perguntando o nome do coleguinha. Vamos ver quem acerta o nome do coleguinha. João, qual o nome do coleguinha que está aí perto de você? Então, por quê? Ele vai saber o nome dele, o nome do coleguinha. É claro que nós estamos falando aqui de uma etapa que corresponde a crianças de 0 meses a 1 ano e 6 meses, ou seja, nem todos adquiriram ainda a fala. Então, o professor tem que buscar estratégias de comunicação que não se limite à fala, mas também a gestos, porque o corpo também fala. E aí, então, o professor precisa proporcionar a essa criança essa comunicação através de gestos e entender também, por exemplo, a criança ela demonstra quando ela está com fome. Geralmente a criança tem o horário de alimentação, mas ela demonstra isso através do choro. Tudo isso é considerado comunicação e essa comunicação ela deve ser ampliada com o passar do tempo, e para isso é que nós sugerimos algumas atividades e também pedimos para vocês não esquecerem de, ao final, deixarem sugestões. Nós vamos falar agora da segunda etapa aí da educação infantil, que corresponde a crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações e acompanhando com orientação do adulto leitor a direção da leitura, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos. Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos, etc. Criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos. Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais. Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais, parlendas, histórias de aventuras, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias, etc. Manusear diferentes instrumentos e suportes de escritas para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Uma sugestão nessa faixa, nessa etapa da educação infantil é, por exemplo, o professor mostrar vários personagens para as crianças e juntos construírem histórias. Então, por exemplo, o professor vai brincar, ele mostra um cachorrinho. Gente, qual que é o nome desse cachorrinho? Aí as crianças inventam um nome para um cachorrinho, entram em um consenso, elas vão participar, um dos direitos que ela tem, e elas vão participar e juntas vão decidir o nome para o cachorrinho. E o que o cachorrinho estava fazendo? E aí o professor começa até mesmo mostrar como é que escreve cachorro, e aí como é que ele está fazendo. Uma das habilidades que nós acabamos de falar é a criança saber diferenciar a ilustração da escrita. Então eu posso mostrar o cachorro e mostrar como se escreve cachorro. E elas juntas vão criando histórias. E aí, por exemplo, vamos trabalhar também a questão da imaginação e dos sons. O cachorrinho, ele estava saindo, ele ia passear, mas de repente começou a chover. Como que é o barulho da chuva? E as crianças elas vão começar a imaginar o barulho da chuva. E aí, de repente, teve um trovão. Como que é o barulho do trovão? E aí alguém tomou um susto. Como que faz quando toma um susto? E assim as crianças vão trabalhando. Além das linguagens, ela precisa escutar o professor para poder imaginar o que está sendo sugerido. Outra questão interessante também é dar oportunidade para os alunos contarem como foi o final de semana.
olha, o que vocês fizeram? Então eles vão relatar acontecimentos, vão também dizer, por exemplo, o João foi tomar sorvete, a Maria também. Então eles vão começar a analisar as coincidências, olha que legal, eu também fiz isso. E você, fulano? Então eles vão começar a narrar histórias. Ou então também eu posso perguntar para eles o que eles gostariam de ter feito no final de semana. Nesse sentido, eles vão expressar os seus desejos, suas vontades. Também é uma forma de trabalhar as linguagens e a comunicação de uma maneira geral. Agora nós vamos falar das competências a serem desenvolvidas na terceira etapa, que corresponde aos alunos de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências por meio de linguagem oral e escrita, escrita espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas. Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens e estrutura da história. Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e ou de leitura, selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e ou para a sua própria leitura, partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio da escrita espontânea. O professor pode pedir ao aluno para tentar desenhar, ilustrar ou tentar escrever alguma coisa que aconteceu com ele no final de semana, ou então contar através de ilustrações uma história que ele gostaria de escrever. Vamos brincar de ser autor e escrever o nosso próprio livro? Então o aluno pode inventar o que ele quiser. Também ele pode sugerir dos alunos fazerem isso em dupla. Olha, Joãozinho e a Maria vão contar a história do cavalo Pocotó, alguma coisa assim. Então o professor pode usar, além da imaginação, o trabalho coletivo, que é algo que precisa ser desenvolvido nesse período aí da educação infantil. É muito interessante também que nesse momento o aluno está começando ali a escrever, estruturar melhor a sua escrita. Então dá possibilidades, por exemplo, de vários gêneros, como receita, como poemas, como rimas, brincar de rimas, jogar um pouquinho essa questão da rima, porque a criança ela costuma gostar de rimar. Então trazer canções que tenham rimas e também, por exemplo, pedir aos alunos que tragam algumas receitas da mãe, da avó ou alguma coisa que ele gosta muito de comer. Vamos aprender a fazer isso? Que tipo de texto é esse? Então o professor, nesse momento, ele tem várias opções e tudo isso de uma maneira lúdica, nunca se esquecendo do eixo estruturante dessa etapa da educação básica, que são as interações e brincadeiras. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar e comentar. Deixe também sugestões de atividades que possam ser realizadas com as crianças nessas 3 etapas aí da educação infantil, e nós vamos deixar também aqui na descrição alguns materiais complementares. O próximo vídeo é sobre espaço, tempo, relações e transformações. Espero você, até lá!